Por que tantos jovens concluem estudos sem desenvolver o verdadeiro espírito crítico? A história conta que Sócrates era conhecido entre seus concidadãos como a mosca de Atenas. Disse também que ficou encantado com o apelido, porque o descrevia muito bem. Sua missão era provocar as pessoas por meio de perguntas e explicações que incomodavam, mas, sobretudo, faziam despertar. Custou muito caro ao grande filósofo grego fazer pensar em certas pessoas, que, na verdade, preferiam continuar dormindo. E decidiram que essa mosca que não parava quieta deveria tomar cicuta. No entanto, seu espírito crítico resultou em uma das maiores revoluções da história. Esse convite a pensar com critério, nos perguntar por que as coisas são assim e não são de outro jeito, tentar descobrir verdades e desmantelar falsidades, e não deixar de dizer, como ele mesmo fazia: só sei que nada sei, não tem igual. Basicamente, porque o espírito crítico nos liberta da ignorância, ou seja, de qualquer pessoa ou coisa que queira pensar por nós. E já sabemos que estamos rodeados de pessoas e dispositivos tecnológicos dispostos a isso. Certamente não há como conversar com pessoas imbuídas desse espírito. Eles nos ensinam tudo o que foi dito e nos mostram que há pessoas com quem é muito agradável conversar. Nosso pensamento atual e majoritário sobre a educação, essa voz indeterminada e envolvente que marca nosso caminho, aposta no espírito crítico. O que é o espírito de bijuteria? As novas gerações dizem que deve melhorar o mundo e precisamos de muitos Sócrates em escritórios, hospitais, escolas, partidos políticos, ruas e praças. No entanto, a realidade mostra que com esse discurso não se forma só um espírito crítico, mas também, e cada vez mais, versões mal-sucedidas dele. Não são poucos os jovens que, depois de passarem pelas diferentes etapas educacionais, incluindo a universidade, se apresentam na sociedade com o espírito crítico de bijuteria, bem distante do espírito de Sócrates. Ou repensamos a educação e suas políticas, e a comunidade passa a valorizar mais os espíritos críticos do que jogadores de futebol e celebridades, ou o corpo docente e as famílias que buscam cultivá-los no dia a dia verão sua alegria ir pelo ralo. Vamos analisar 3 dessas imitações e, quem sabe, algumas soluções. Primeira imitação. O espírito crítico é o conjunto de opiniões que alguém defende. O famoso lema que diz que o aluno é o protagonista da educação pode ser a principal causa desta curiosa imitação. Isso é o que queremos que aconteça, claro, mas deveríamos reconhecer que não pode ser logo de cara, pelo menos não em relação ao espírito crítico. E não porque não se queira, mas porque o aluno não está em condições de assumir esse papel. Quem pensa que o evento educativo consiste precisamente em conduzir o aluno à conquista do seu protagonismo, isto é, da sua autonomia intelectual e moral, se surpreende ao ouvir que tal coisa já vem da fábrica e que o que você precisa fazer é fortalecê-la ao máximo. Assim sendo, se educa o opinador, indivíduo convicto de que a sua opinião é tão válida quanto a de qualquer pessoa, também na qualidade de quem mais sabe, e encorajado a se manifestar em qualquer conversa dando palestras.
Não há espírito crítico quando passamos por cima do princípio que diz que, para opinar, devemos primeiro conhecer. Quando deixamos de valorizar que a autonomia intelectual e moral consiste em percorrer um longo e duro trecho de verdades. Segunda imitação. O espírito crítico é o domínio e o conhecimento do que está acontecendo hoje e agora. E é isso que estamos fazendo há anos: educar em respostas úteis, rentáveis e eficazes. Porém, se há algo que mantém vivo o espírito crítico, são as grandes questões que afetam a todos e nunca saem de moda. E deveríamos pensar por que há tantos jovens que terminam a jornada educacional quase sem ter nada sério que perguntar sobre si mesmos e o mundo em que habitam. Essas grandes questões costumam ser encontradas nos clássicos do pensamento. Sim, naquelas obras que, como dizia Ítalo Calvino, tendem a relegar as atualidades à categoria de barulho de fundo. Mas ao mesmo tempo não podem prescindir dele. Por isso que um clássico, seja há séculos ou 10 anos, um livro ou um filme, é um clássico porque nunca acaba de dizer o que está dizendo, porque sempre nos desafia. Por mais difícil que seja acreditar, um espírito crítico sem clássicos tropeça, se é que realmente anda, e nos surpreende que os universitários, estude a carreira que for, não tenham primeiro um curso de artes liberais, grandes ideias, humanidades, cultura geral, ou como você quiser chamar. Terceira, o espírito crítico se manifesta de várias maneiras, de acordo com a natureza de cada um. Talvez os meios de comunicação e as redes sociais sejam a melhor vitrine do que está sendo dito aqui. No entanto, algo nos diz que a coisa vai na direção oposta, que esse espírito se conquista, que é você que deve se adaptar a ele. Isso é demonstrado por aquelas pessoas que aprenderam a filosofar com delicadeza, humildade, prudência e boas palavras, que fogem do fervor, da grosseria, do rancor e da vingança. O espírito crítico também tem sua estética, algo que devo dizer, não costuma constar na lista de competências de nossos currículos escolares e universitários. Essa estética é aprendida muito bem pelos exemplos. Seria bom selecionar alguns deles e analisá-los semanalmente com nossos alunos. Por fim, não disporemos de jovens com espírito crítico apenas com a intenção, muito menos ao reforçar imitações que nada fazem mais nada do que obscurecer e desperdiçar o convite de Sócrates e de tantos outros que seguiram seu caminho. Francisco Esteban Bara é professor associado no Departamento de Teoria e História da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de Barcelona, lá na Espanha.